forma de formar, essa formação subjetiva de depender da aprovação para a confiança na consolidação dos nossos feitos. Então é essa contribuição que eu queria deixar clara. Inclusive, tem uma frase poética da Mary Shelley que eu gosto muito. Ela diz: existem dois modos de ser luz no mundo. Ou você é o espelho que reflete a luz de uma vela, ou você é a própria vela. Tem muita gente que não passa da cópia do outro. E se tem uma coisa que no final da sua vida você se cobrará, é se perguntar: será que eu fui uma cópia do outro? Ou será que eu consegui me encontrar? Tive a coragem de assumir a minha singularidade. Porque quem não assume a sua singularidade não nasce nessa vida. Eu venho como hábito de sintonia muito voltado para a filosofia alemã, talvez até para a minha descendência, que eu tenho descendência alemã. E uma coisa que eu aprendi muito com os alemães é o que eles chamam do Zeitgeist. Você só conhece um ser humano quando você conhece o tempo e a história em que ele foi constituído. Então eu tenho que saber qual é o espírito do meu tempo. O espírito do meu tempo, de certa maneira, me remete para uma reflexão de como eu estou me constituindo. E o espírito do nosso tempo é um espírito do consumo. E o consumismo hoje, ele não é apenas por motivação em atender nossas necessidades, como foi no início pós-revolução industrial, onde a ideia era produzir produtos. Hoje, nós consumimos mais do que produtos, nós consumimos os signos que orbitam na metafísica do produto. O produto está sempre associado a uma promessa de satisfação pessoal. Então, a gente está substituindo o elemento físico por uma promessa que está agregada via publicidade, àquele produto. Nós estamos no tempo em que os produtos não são feitos para as pessoas são construídas para os produtos. E quando eu falo em sociedade de consumo, eu estou falando de algo ainda mais sensível e sutil. Eu estou falando na ideologia do consumo. A ideologia do consumo, ela está a serviço de grandes oligarquias que se espalham pelo planeta, que controlam o rebanho humano com a ideia de que o pastor detém esse poder. Qual é o pastor? O consumo. Que vem o quê? Aliviar os nossos dramas mais profundos. Que nos promete uma realização de felicidade performática, ou seja, você tem uma performance de felicidade. O que significa isto? Você tem o corpo perfeito, saúde perfeita. Você começa a sair daquela esteira da qual nós somos constituídos, que é a existência. A existência nunca vai nos garantir uma saúde perfeita, porque saúde perfeita significa nunca adoecer. E a gente vai adoecer, sempre. A questão da existência não promete jamais um corpo perfeito. Por quê? É uma lei antibiológica, porque o corpo é degenerativo em potencial pela lei da entropia. Então a gente vai perder cada vez mais a nossa juventude, a gente vai ganhar massa corpórea, a gente vai perder a nossa vitalidade, isso é um processo gradual, e em benefício da própria sobrevivência da humanidade. Então, a ideologia do consumo é aquela que sequestra seus desejos mais profundos e reveste esses desejos de ordem individual em produtos de promessa universal. Ou seja, aquilo que está em nós é trazido como algo que pode ser realizado fora de nós, quando não. Então, essa promessa, e uma coisa que hoje eu penso que a ideologia do consumo foi extremamente inteligente nisso, hábil, porque a ideologia do consumo é uma ideologia da psicologia do comportamento. Foi ter sabido que o ser humano é movido a desejos. Então, eu posso muito bem, hoje, como não acontecia, antes os produtos eram para satisfazer necessidades humanas, alimentar desejos que não existiam nessa pessoa no consumo de um determinado produto, estimulando nela aquilo que eu costumo dizer da zona mais superficial da personalidade, que é a sensação.
Quando o sujeito ele é excitado na sensação, ele fica irrefletido. Ele não costuma pensar sobre suas emoções, ele é dominado pelas sensações. O grande prejuízo disso é que há um empobrecimento da vida psicológica. Eu penso que nós estamos numa época de grande crises de profundidade, de espiritualidade mesmo, ou seja, o sentido alienante que é a ideologia do consumo intensifica em função do homem. Primeiro, se desesperar com aquilo que lhe constitui e, por falta de conhecimento, não saber gerenciar, não saber entender o que lhe perturba como meio de fazê-lo crescer. A nossa perturbação ela é aliviada, ela não é compreendida, ela é aliviada no consumo de bens e produtos da ideologia do consumo. A nossa natureza, ela não é estruturalmente uma natureza bondosa. É uma natureza competitiva e egoística. No entanto, a racionalidade humana, como recurso de aprendizagem social, de adaptação ao meio, passou a entender que o acolhimento do outro na sua vida lhe protege mais do que o afastamento dele. Ou seja, somar o indivíduo ao grupo nos protege mais das ameaças externas desse grupo do que dispensá-lo. A bondade serve como, inicialmente, um estratagema de sobrevivência biológica. O Varela e o Maturama são dois biólogos chilenos que estudaram muito bem o amor como uma formação de aprendizado biológico, de sustentação, manutenção de um grupo para a sobrevivência, entendendo que o agrupamento se constitui nessa base ética de inserir o outro como um recurso de fortalecimento de si mesmo. A velha frase, a união faz a força. A partir disso, por essa racionalidade, seja por herança filogenética, seja por um condicionamento cultural, ou seja por uma busca pessoal, a gente passa a entender pelas consequências, pelos efeitos do retorno social que nós temos, que o comportamento bondoso, o comportamento fraternal, nos rende mais do que o comportamento de refratariedade ou de negação desse outro. Então, eu penso como estratagema até de inteligência social, de inteligência emocional, em você entender que o bem que você faz, saindo um pouco do moralismo cristão, não se trata de ter que fazer isto, mas é de entender os efeitos benéficos disto na nossa natureza emocional, é que a gente tem no outro espelho deste retorno que nos gratifica, ou seja, ele também poderá nos beneficiar, ele também poderá nos ajudar. E aí eu acho que a gente faz um nivelamento muito adequado, sem achar, primeiro, que a bondade é um elemento constitutivo da natureza humana. Eu não penso assim, eu penso que a bondade é uma construção de inteligência social, que aos poucos se incorpora na nossa personalidade, ou pessoas já reencarnam com essa predisposição naturalmente, mas que, seja de um lado ou do outro, não deixam de ser construções em que a gente aprende que conviver com o outro desta forma é mais rentável do que ser refratário a ele. Eu entendo que nós não temos debates em relação a isto, nós temos um receio de discutir doutrina, nós temos sim a intenção de divulgar a doutrina, como que ela já fosse algo que já está em si pronta, acabada. Eu tenho necessidade que esses espaços sejam abertos. Eu penso que um saber verdadeiro sobrevive quando ele é submetido às visitações periódicas, quando ele é subordinado, inclusive, a visitações periódicas da própria crítica do seu tempo. E eu acho que foi isso que Kardec nos ensinou, porque ele foi um homem que fez o confronto com o seu tempo. Foi um homem que examinou as várias literaturas religiosas e emprestou seu saber, mesmo sob a inspiração da espiritualidade superior, mas, sobretudo, como autor intelectual principal, de fazer esses enfrentamentos públicos. Então, o que a gente precisa ter é de debate
público, discutindo entre nós, discutindo com a sociedade. Eu penso que nós devemos ter mais debate entre nós encarnados do que sessões mediúnicas. Eu acho que seria mais profícuo para o crescimento e o desenvolvimento do pensamento espírita e a sua renovação. Não temos que temer renovações, porque as renovações são necessárias e é o que mantém uma ideia iluminada e prestativa à cultura do seu tempo. É quando ela é submetida a essas visitações e atualizada. Eu penso o espiritismo e sonho ainda como uma universidade do saber de homens livres para pensar, pensadores livres. Nós não temos uma escola espírita de produção de pensadores livres. Nós temos uma escola de divulgadores, prisioneiros de ideias estabelecidas, que se sentem amedrontados de fazer pequenos confrontos que serviriam à oxigenação do pensamento espírita. Eu espero que isso aconteça, que nós tenhamos essa abertura e entender o Espiritismo como uma escola de produção de pensadores livres e não temamos que a nossa doutrina se desmanche ao contato com outras perspectivas teóricas, porque tudo que é sólido se desmancha no ar. E o Espiritismo veio somar e não concentrar e centralizar ideias operantes a respeito de religiosidade no mundo. E lá, 2 anos atrás, você deu uma ideiazinha, depois, há 1 ano atrás, nós voltamos à ideia e gostaríamos de voltar novamente e você nos dizer como está a germinação da ideia da Universidade Aberta para Livres Pensadores. Como se trata de uma ideia de certa magnitude, porque ela coloca, de certo modo, em questionamento a praxis sistemática da rotina do comportamento espírita em suas instituições. Se tratando, então, inicialmente de um projeto que questiona o modelo vigente, então é natural que encontremos resistências. No entanto, penso eu que nas próximas décadas, se voltássemos para trás, ou as futuras gerações pudessem se perguntar por que os nossos antepassados nunca pensaram nesta ideia de ampliar o modo de construir o Espiritismo numa articulação de saberes, que seria o caminho mais lógico para a sobrevivência nutritiva do próprio pensamento espiritista. Se pudéssemos, Nelson, nos projetar 100 anos depois, acredito que as futuras gerações poderão até se envergonhar se não mudarmos o rumo que hoje, como compromisso histórico, a nossa geração presente está incumbida de pensar um espiritismo que deve ser verticalizado, sair. Acho que nós exploramos suficientemente bem as provas da imortalidade da alma, mas há uma necessidade hoje pujante da compreensão do homem no mundo. E eu penso que a proposta da Universidade Aberta, os Livres Pensadores, é abrir nas casas espíritas grupos estimulados, não apenas em articular saberes de várias perspectivas, que um pensamento ele se fortalece na sua antítese. Um pensamento ele precisa sofrer riscos. Se ele não sofre riscos, se ele não enfrenta seus abismos, suas lacunas, ele não se desenvolve. E temos que sair justamente dessa fisionomia religiosa de revelação. Porque revelação ninguém vai questionar, está posto, está dado, está instituído. Mas isso é uma categoria psicológica transcendente à condição humana. Em verdade, a condição humana aspira por contatos renovadores, onde as teorizações possam representar em qualidade as nossas mais profundas necessidades. A ideia central, Nelson, e que eu acho que as futuras gerações um dia se orgulhariam da nossa, seria pensar que tivemos a coragem de enfrentar essa grande muralha chinesa, que é da resistência dominantemente de um pensamento ainda religioso, que não obedece à lógica kardeciana. Kardec não lançou uma proposta religiosa, lançou uma proposta de ética do comportamento, muito diferente, inclusive uma proposta diferente da moral propriamente dita, porque a moral obedece a normativas universais. A ética traz a responsabilidade pessoal.
Então, eu penso que as futuras gerações se orgulhariam, caso soubéssemos dar esse novo rumo, de pensar uma casa espírita que forme pensadores e não apenas divulgadores. Porque o divulgador, ele não cria, ele reproduz. Se ele reproduz, ele não se renova. E as inteligências primorosas não vão ficar engaioladas dentro de um regime totalitarista, autoritário, de controle da liberdade de pensar. Onde não houver a liberdade de pensamento criativo e responsável, não há desenvolvimento humano. Spencer, você lançou a ideia, nós lançamos no programa, na internet. Você teve algum retorno? Sim, ainda é um processo, usando a sua metáfora, germinativo. Tive algumas repercussões através de contatos por e-mail, em aprofundamento da ideia, alguns dirigentes espíritas da região sul-sudeste querendo saber como é que isso se organizaria, e essas primeiras repercussões foram bastante motivadoras para mim, porque eu vi que tem pessoas, mesmo que em grupos de minorias, sensíveis a essa necessidade e, eu diria, uma honestidade intelectual, né? Ou seja, a honestidade intelectual significa justamente você poder entender que o conhecimento que nós detemos não é um conhecimento absoluto. E as repercussões, eu acho que se derivam justamente dessa perda do apetite em conhecer coisas novas. O espiritismo fica muito repetitivo quando fica limitado à ciranda da divulgação. Ele precisa fazer essa transcendência divulgacional que somente confirma, torna-se o mesmo, né? E para aquele que sempre se repete, o mundo sempre será o mesmo, né? Então, acho que a gente não começa a ressignificar o mundo se a gente não começa a mudar também a nossa perspectiva teórica. E quando eu falo perspectiva teórica, eu não falo em conhecimento, eu falo em ângulo, em um modo de você estar vendo as coisas. Tive repercussões e espero que, com mais essa entrevista, possamos assanhar alguns espíritos incomodados, mas ainda não confessos da sua incomodação, para que materializemos essa ideia. Eu diria que Jesus foi uma racionalidade sentida e Kardec um sentimento pensado. Inverteria um pouco essa lógica, por quê? Porque Jesus enfrentou no seu tempo histórico muito maiores adversidades do que Kardec. Porque a ideia implementadora dele modificava todo um código moral. Não era apenas um código de estruturação de crenças, era um código de mudança de comportamento efetivo. Você tinha na percepção do Deus, o Deus judaico, como um Deus punitivo. Para você ascender à condição de amor, você modificaria toda uma estrutura ontológica do indivíduo, toda uma estrutura histórica. E penso que Jesus planejou, estruturou a sua ação emocional por conhecimento prévio do que ele enfrentaria, principalmente por respeitar as limitações do seu tempo, as condições da sua história. Então, imagino que Jesus foi um coração que ascendeu a razão, mas que a razão foi o elemento condutor dos seus sentimentos, por análises, diria, como um psicoterapeuta que estuda o ambiente psíquico de quem o procura para poder, a partir disto, agir de forma mais singular. Eu acho que Jesus foi um pesquisador da singularidade do outro, que adequou a sua mensagem a cada particularidade, onde as diversidades eram bem aceitas e não expurgadas. Kardec, para poder construir uma razão, ele deve ter sofrido muito emocionalmente. E deve ter passado porque a constituição histórica de Kardec é científica.
Não foi uma constituição formadora de uma transcendentalidade existencial. Então ele deve ter enfrentado naquele mesmo momento situações que impunham a ele confrontos emocionais. Então a razão de Kardec é uma razão que se produz nas malhas de intensidades, dramas e sofrimentos emocionais. Primeiro, porque a condição racional dele é uma construção de uma aporia aos sentimentos dele, ou seja, era algo que contradizia os sentimentos. Nós temos relatos biográficos de Kardec falando das dificuldades de aceitar a comunicação ou a evidência das mesas girantes, que para ele aquilo não passava de um mero espetáculo mediúnico. E ele teve que enfrentar. Ele teve que enfrentar o quê? Primeiro, a sua formação emocional para aquilo. E a partir da leitura dos fatos, por observação minuciosa, experimental, é que ele foi construindo uma razão. Então, eu diria que Kardec, muito do que muita gente pensa, é uma razão sentinte. Jesus, um sentimento racionalizado. Eu vejo no solo do presente a grande esteira de desenvolvimento humano. Posso dizer que, numa reflexão psicológica, o homem bem consigo mesmo, aquele que gerencia um conhecimento no aprofundamento da sua própria natureza, e esse é um grande prejuízo da literatura em alguns segmentos, alguns segmentos literários espíritas, eles secundarizam o corpo. O corpo fica em segundo plano. Eu inverto essa lógica. Eu acho que o corpo é uma grande fonte de sabedoria, até porque, não menosprezando logicamente a condição hierárquica do espírito, o corpo é o instrumento principal do espírito na condição existencial. Então,